Gente, agora 2h05 pelo horário de Brasília, estamos sim à tarde, tá escuro aqui na Avenida Paulista, como você pode perceber, mas não, é à tarde ainda, não anoiteceu ainda, é só o tempo que está escurecendo logo mais, inclusive deve chover aqui na capital paulista. E para a gente entender agora um pouquinho mais sobre esse cenário, essa reação do mercado que o Matheus explicava há pouco, com esse gasto extrateto do orçamento de 2023, que a gente lembra que pode chegar aí a 198 bilhões de reais, a gente conversa agora com o nosso comentarista de economia, Alexandre Schwartzman. Alexandre, obrigada por conversar com a gente, como sempre, pela disponibilidade. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Sempre um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Alexandre, quero começar te perguntando o seguinte. Claramente, essa negociação no Congresso, enfim, vai seguir adiante. Muita coisa ainda pode mudar. Se dependesse, por exemplo, só do mercado, qual seria a proposta ideal para ser aprovada? Difícil saber, porque eu não converso com todo mundo. Sim. Mas seria alguma coisa que coubesse, talvez, o Bolsa Família vitaminado agora, que vai ser, seria alguma coisa da ordem de 70 bilhões, que é uns 52 para o Bolsa Família, 16, 18 bilhões a mais por aquela proposta de R$150 por criança até 6 anos de idade, e por um período limitado e, de preferência, já engatilhando uma proposta de novo arcabouço fiscal que sinalizasse também o controle dos gastos públicos no horizonte mais longo. E como a gente já está aqui, já está perto do Natal, também vou pedir para o Papai Noel que me desse uma bicicleta nova, de preferência ali uma Madonna de carbono, com pesa só 6 quilos, que ia ser uma maravilha para pedalar. Sem dúvida. Agora, tem uma questão que Lula apontou muito nas últimas semanas, a questão do social e do fiscal, e contrapôs muito esses dois pontos, né? A pergunta que não quer calar é realmente, isso é possível? Se a gente for pensar, é possível conseguir contemplar os necessitados e também pensar e ter uma responsabilidade fiscal nesse governo com o dinheiro que existe sobrando nesse momento e com o valor que pode ser investido, levando em consideração que temos o que temos para 2023? É possível fazer isso? Claro que é. Né? Se for olhar tempos atrás, o senador Tasso Gereissati propôs uma lei de responsabilidade social que remanejava um conjunto de gastos para lidar com a pobreza, que ia conseguir, com o mesmo volume de dinheiro, atingir um número maior de pessoas. Você poderia até aumentar um pouco mais, sim, lá dentro da proposta dele, alguma coisa no sentido também de ter um impacto muito maior. Agora, precisa fazer uma coisa que seja medida, né? Uma coisa que as pessoas avaliem qual que é o impacto. A ideia no Brasil, como sempre, assim, eu gasto mais, portanto eu vou ter um resultado melhor. E a gente está vendo aí no caso em particular do Auxílio Brasil, quer dizer, como ele é mal desenhado, R$600 por família, independentemente do tamanho da família, tem um monte de família que está se dividindo. A gente está gastando muito mais e não está afetando a pobreza na medida que a gente poderia fazer. Então, dá para fazer, mas dá um baita de um trabalho, não é uma coisa que dá manchete de jornal, não é que dá prestígio político, então não vai ser por aí que a gente vai evoluir. Como não é hoje, não foi ontem e não será amanhã. Preciso te perguntar sobre o nome que está sendo cotado para o Ministério da Fazenda ou Ministério da Economia, que é Fernando Haddad. Tudo indica que pode ser ele. A gente tem uma apuração do Leandro Rezende, que ele trouxe há pouco para a gente, que inclusive tem membros da equipe de transição que estão se referindo a Haddad já como ministro, está tratando Haddad já como ministro, e nem da educação, viu? Da economia, da Fazenda mesmo. Esse é um caminho, Fernando Haddad, na economia, na Fazenda, no Ministério da Fazenda, por exemplo. Esse é um caminho que o mercado gosta. Qual que é a avaliação do mercado se realmente se confirmar Fernando Haddad? Porque a gente acompanhou nas últimas semanas quando o nome dele surgiu, era a primeira opção. O mercado, em princípio, não gostou, mas agora a gente está acompanhando o Fernando Haddad muito presente em várias reuniões, em vários momentos quando se trata de economia. Qual que é a avaliação que você está conseguindo perceber a partir de agora, depois que alguns dias já se passaram, mesmo que não tenha se confirmado um nome? Também é difícil dizer, Muriel, quer dizer, obviamente, num primeiro momento, a reação foi negativa. A partir daí, que encaixou, né, eu até desconfio que essa entidade abstrata chamada mercado preferiria uma outra pessoa. Toda vez que se especulou, por exemplo, no nível do Pércio, o nome do Pércio Arida,
né, foi uma coisa, o mercado reagiu muito positivamente. Então, me parece que o Haddad não é a pessoa, né, de quem os operadores de mercado mais gostam, consideram mais apropriada. Mas isso daí é, enfim, como eu disse, é difícil dizer da posição que eu estou. Para a gente encerrar aqui, Alexandre, quero saber de você qual que é o caminho que o governo eleito precisa fazer nesse momento agora para tentar estabilizar o mercado, porque o Matheus mostrava essas altas aí constantes. Qual que é o caminho? Eu preciso te perguntar isso, infelizmente. Não, era aquilo que eu estava fazendo na minha lista de Papai Noel logo depois da minha nova bicicleta de carbono. Então, idealmente, teria que fazer um volume moderado de gastos no ano que vem para lidar exclusivamente com a questão fiscal e sinalizar o que se pretende fazer daqui para frente. Porque nós estamos apontando, quer dizer, por essa proposta que está sendo encaminhada hoje, não necessariamente vai ser aprovada, a gente está encaminhando para um déficit primário no ano que vem da ordem de 1,5% a 2% do PIB. A gente sabe que para estabilizar o endividamento, não estamos falando de reduzir, mas de estabilizar, a gente precisaria ter 2% de superávit. Então tem um ajuste para ser feito ao longo do caminho, o qual a gente não faz ideia de como vai acontecer. E seria bom sinalizar, mas de que sinalizasse isso, a ansiedade sobre uma trajetória explosiva da dívida reduziria, as taxas de juros futuros cairiam, a dívida ia melhorar, provavelmente menos pressão sobre o dólar. Eu prefiro esperar a minha bicicleta nova do Papai Noel. Vamos seguir então na expectativa. Obrigada, viu, Alexandre, pelas informações, por essa análise. O nosso comentarista de economia aqui da CNN, Alexandre Schwartzman. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.